Então eu vou lendo aqui, comentando, Salmo 39. Salmo 39 que nos diz assim: Eu disse, vigiarei a minha conduta, não pecarei em palavras, porei mordaça em minha boca enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Então, irmãos, essa é a primeira coisa, a sabedoria dele aqui, né? Porque quando a gente está diante de pessoas complicadas, pessoas às vezes, né, com opiniões fortes demais, que tentam passar por cima da gente, ou tem posturas muito inadequadas, né? É difícil às vezes a gente se segurar, né? A gente não entrar, né, a pessoa agressiva, a gente não entrar no mesmo modo agressivo que ele já está, né? A pessoa que começa a ofender ou nos tratar mal, às vezes nossa resposta é essa também. Então ele aqui já se preparou. Olha, se eu for entrar na presença de pessoas assim, eu já tenho que vigiar a minha conduta para que eu não piore alguma situação, não gere ali um constrangimento familiar, uma briga ali, sei lá, no, digamos, numa ceia de Natal que a gente está se aproximando, né, alguma conversa política. E ele fala, eu não pecarei em palavras, se necessário eu vou botar uma mordaça na minha boca, enquanto essas pessoas estiverem na minha presença. Então olha como ele pensou antecipadamente, eu vou encontrar com tal pessoa suscita tais assuntos inadequados e tal, então a pessoa já se prepara para não permitir que aquilo extravase, que aquilo não saia do controle. Então a gente tem que ter essa sabedoria de às vezes antecipar, né, essas questões, ainda mais se a gente já souber, né, do histórico e a gente, nossas reações também, a gente tem que se conhecer, né? Aí ele fala, enquanto me calei resignado e me contive inutilmente, minha angústia aumentou. Meu coração ardia-me no peito e enquanto eu meditava, o fogo aumentava. Então comecei a dizer, toda essa questão dos nossos embates, das coisas que a gente vive, começa, né, a gente ficar angustiado, as coisas no nosso coração, a nossa meditação começa a virar um fogo, né? Por que a vida é assim? Por que as pessoas são assim, né? A gente vê pessoas com comportamentos, com escolhas tão às vezes absurdas aos nossos olhos, né? A gente começa esse fogo aumentando no nosso coração, até se indignando e se revoltando com algumas coisas que a gente vê na política. Nós vemos aí tantas tragédias essa semana aí também, que uma coisa mais absurda que a outra, né? E ele começou a meditar e o que ele fez, né? Ele foi falar com Deus, que é o que a gente sempre precisa fazer, né? E ele fala no verso 4, mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil eu sou. Deste aos meus dias o comprimento de um palmo, a duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Então, primeiro ele meditou quão breve a vida é, né, irmãos? A gente pensa que a gente vai vivenciar tudo isso aqui, vai ter que aturar tantas coisas durante muitos e muitos anos e a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe a duração da nossa vida. Então, pensando, é sempre essa coisa, quando a gente pensa na duração da nossa vida, a gente tem que ter a humildade de pensar, poxa, às vezes eu estou perdendo tempo, me angustiando com coisas, me desgastando com coisas as quais eu não precisava ficar sofrendo por essas coisas, né? E a gente tentar minimizar às vezes nossas revoltas, as nossas angústias e tentar desfrutar o tempo que a gente tem aqui, porque a vida é breve, e a gente tem que aproveitar o tempo aqui para fazer o bem, né? Em vez de ficar pensando no mal que os outros estão fazendo, nós fazemos o bem, né? Porque é o contraponto que a gente pode fazer. E sabendo que a vida é curta, vamos aproveitar cada momento. O apóstolo Paulo diz, né? Para a gente aproveitar cada momento para servir a Deus, para andar nos caminhos de Deus e fazer o bem. E ele continua no verso 6, sim, cada um vai e volta como a sombra. Em vão se agita, amontoando riqueza sem saber quem ficará com ela. Então, esse outro ponto que as escrituras sempre riem, né? Dos ímpios, das pessoas más, que essas pessoas fazem e acontece, mas assim como a nossa vida que é breve, a gente não vai sofrer por demais, por mais que a gente passe por dificuldades, Deus dá um fim
essa vida aqui para que a gente tenha uma vida depois sem as intempéries daqui, né? Então, a brevidade da vida é um alívio, sabendo que todo sofrimento passará. Então a gente pensa, meu Deus, a morte e tal. Não, mas isso é um mecanismo de Deus para cessar a maldade deste mundo caído. A gente não vai ficar aqui para sempre, graças a Deus. É graças a Deus. Às vezes a gente olha a morte como uma coisa muito terrível, mas Deus tem um plano para tudo, irmãos. Se a morte existe, isso é um plano para que a gente saia desse mundo tão pavoroso e vá para a glória, e vá para junto dele, vá para um novo mundo onde não haverá nada disso, e também para cessar o mal daqueles que escolhem o mal. Eles vão e voltam como uma sombra, eles vão se agitando, amontoando riquezas por meios ilícitos, por meio da violência, por meio da corrupção, por meios os mais perversos que sejam. Eles se agitam, correm atrás disso, sem saber quem ficará com essa riqueza. Por quê? Porque eles vão morrer. Eles vão morrer. E aí? O que será dessas pessoas que semeiam isso na vida delas, colhem riquezas temporárias, toda riqueza temporária, e partirão daqui sem saber quem vai ficar com essa riqueza? E talvez a própria polícia, o judiciário confisque tudo, ou os filhos gastem com qualquer tolice, mas a questão é, a vida delas vai terminar. Então as escrituras são muito claras em relação ao que importa com a vida. Quando você medita, ele falou, eu vou estar diante dos ímpios. Sim, mas qual é a duração da vida? A minha e a deles vai acabar. Nós passamos como um sopro. E aí? O que será de mim? O que será de mim são as minhas escolhas. As minhas escolhas vão me levar para o destino que elas levam. Da mesma forma os ímpios, que estão aí se agitando em vão, amontoando riquezas sem saber quem ficará com elas. E riquezas dos ímpios, riquezas perversas, né? E aí ele continua, verso 7, mas agora, Senhor, o que hei de esperar? Né? Se a vida é breve, se os ímpios estão por aí, causando tanto transtorno, o que eu irei de esperar? Ele fala, minha esperança está em ti. Então é aquilo, irmãos, com problemas ou sem problemas, todos, quer dizer, na verdade, com Deus ou sem Deus, todos passam por problemas. Mas é melhor passar com Deus. Ele fala, minha esperança está em ti. Diante da vida, a nossa esperança é nele. Diante da morte, a nossa esperança é nele. A vida é breve, a nossa esperança é nele. Para nos ajudar aqui e para nos levar no momento certo, no momento que ele escolher, e ele vai escolher para cada um de nós, o momento de partir. Espere e tenha esperança e confiança nele. No verso 8 ele fala o que realmente importa, né? Já que as nossas escolhas, a vida é breve, as nossas escolhas vão nos levar para o nosso destino, ele fala, Senhor, então, por favor, livra-me de todas as minhas transgressões. Não faças de mim um motivo de zombaria de tolos. Então ele faz a escolha certa, né, irmãos? Que até a oração do Pai Nosso termina assim, Senhor, não me deixe cair em tentação. Eu acho essa oração assim perfeita, Jesus nos ensinando até essa humildade, Senhor, sem você eu vou cair, eu vou tropeçar, não adianta a gente vir com papo de não, eu sou super santo, não. O Pai Nosso nos mostra bem o nosso estado, fala, não me deixe, Senhor, cair em tentação, não me deixe não, Senhor, não me deixe. Então ele fala que livra-me de todas as minhas transgressões. No verso 9, estou calado, não posso abrir a boca, pois tu mesmo fizeste isso. Afasta de mim o teu açoite, fui vencido pelo golpe da tua mão. Tu repreendes e disciplinas o homem por causa do seu pecado. Graças a Deus ele faz isso, né, irmãos? Porque, como Hebreus 12 diz, um pai repreende o filho para colocar o filho de volta no caminho. Então, eu desejo para vocês e para mim que Deus repreenda você e te discipline, e a mim também, quando a gente começar a sair do caminho e ele puxa de volta. A gente começa a sair do caminho, ele puxa de volta. Faz isso, Senhor, porque é a nossa salvação, irmãos. Porque, como foi dito, a vida do homem é um sopro. A gente começa a ir para desviar do caminho e ele sabe que daqui a X tempo, que a gente sempre conta em anos, né? Talvez eu parta daqui a tantos anos ou décadas. Meu irmão, é só Deus que sabe. Pode ser
Meses, pode ser semana, pode ser dias, pode ser horas. Então, ele precisa, a gente precisa que ele nos puxe de volta, Senhor. Como traça, destróis o que ele mais valoriza. De fato, o homem não passa de um sopro. Ouve a minha oração, Senhor, escuta meu grito de socorro. Não sejas indiferente ao meu lamento, pois sou para ti um estrangeiro, como foram os meus antepassados. Desvia de mim os teus olhos, para que eu volte a ter alegria, antes que eu vá e deixe de existir. Então, aqui a concepção do salmista, né, pré-evangelho, ele não tem tanto a noção de eternidade, né? Por isso ele fala deixe de existir. Né? Mas esse é o caminho do homem, de todo ser humano, irmãos. É vida e depois partida. Na vida há escolhas e a partida chegará. Então, essa é a oração certa. Os ímpios, a gente olha para eles e fala, é só agitação, é só perversidade, eles estão perdidos. Estão perdidos, irmãos. Se eles não mudarem, eles estão condenados. Condenados pela justiça divina que não falha. A gente prega o evangelho, a gente espera que se arrependam, mas se não fizerem isso, eles serão condenados. Ponto. E a nossa escolha aqui, então não fica olhando com os ímpios com inveja, com revolta. Não, Deus sabe lidar com eles e vai lidar com eles. Então que a gente não se desgaste demais com isso. Tem assim, né, a nossa revolta para o comportamento deles, mas sem nos desgastar demais, porque o nosso foco tem que ser com a gente. Porque nós também, se não cuidarmos, como diz o apóstolo Paulo, quem está de pé, olhe que não caia. A nossa oração tem que ser essa. Senhor, se a vida é breve, livra-me das minhas transgressões. Por favor, Senhor, não me deixe cair em tentação, mas me livra do mal. É assim, irmãos, que sendo mais ricos, mais bem-sucedidos, menos bem-sucedidos, mais, sei lá, mais longevos, menos longevos, importante a gente chegar lá. Não tem nada mais importante que isso, na minha vida e na sua. Saibam disso com certeza, porque de Gênesis a Apocalipse é a mesma mensagem. Isso é o que é mais importante, ponto. As outras coisas a gente corre atrás, a gente vê o que faz. Mas isso é o mais importante. Senhor, não me deixe cair em transgressão. Senhor, me mantém no teu caminho. Senhor, cuida de mim, me ajuda, me liberta, me salva. E aí, meu irmão, aí nós chegaremos lá, e aí estaremos todos juntos para sempre. E aí sim, sem essas atrocidades deste mundo, sem as perversidades, sem maldade, sem sofrimento, sem lágrimas, sem dor, sem insatisfação, sem o que quer que tenha já te causado sofrimento. Tudo isso vai acabar. Então essa promessa é espetacular. E não pode ser negociada, irmãos. Não pode ser negociada por nada. Não interessa o que se ofereça, não interessa nada. Nada é melhor que essa... É muito melhor que a Mega Sena aí de virada de ano. Nem se compara. Então a gente não pode descuidar de receber uma promessa tão maravilhosa que Deus comprou essa promessa derramando seu sangue na cruz. Então imagina o valor do sangue do próprio Deus. É o valor disso que nós receberemos gratuitamente. Então, o que a gente precisa fazer mesmo é nos guardar. Vamos orar então, queridos? Senhor amado, nós pedimos a tua misericórdia, Senhor, para que o Senhor não nos deixe cair em tentação, que o Senhor nos livre das nossas transgressões e conduza cada um de nós aqui nessa reunião, cada uma das pessoas da nossa igreja, nossos familiares, nossos amigos e tantas quantas o Senhor conseguiu alcançar com a tua palavra, Senhor. Que as pessoas sejam salvas, porque a tua palavra diz que a vontade do Senhor é que todos sejam salvos e cheguem ao arrependimento. Então, Senhor, que mais e mais vidas sejam salvas, mais e mais vidas deixem o caminho do mal e se aproximem de Ti. E especialmente nos guarda, Pai, guarda os nossos, porque nós fazemos as nossas escolhas, mas a gente se preocupa com as escolhas dos nossos filhos, dos nossos familiares. Ajuda todos, Pai, a encontrar o caminho até o Senhor. Pedimos a Tua misericórdia e a Tua bênção em nome de Jesus.